Hoje eu quero ministrar, eu estou lendo um livro, irmãos, que foi indicado em uma palestra. Às vezes eu indico vídeo, indico livros aqui. Quem for inteligente vai atrás, adquire sabedoria e inteligência, né? Pastor Luiz Tenório, que pregou aqui, na palestra ele indicou um livro, A Lei Perfeita, né? De Orton, agora não sei o primeiro nome do autor. E eu estou lendo esse livro. E lendo hoje, eu fui despertado para ministrar hoje essa palavra no seu coração. Amém? Amém. Nós vamos estar lendo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Alguém me socorre aí com um galão de 20 litros de água. Oh, glória! Quero registrar muita ausência hoje, né? Algum povo aí ausentes, uns por trabalho, outros por preguiça, né? E outros nem sequer falam porque não veio. Mas quero registrar as ausências aí, em nome de Jesus. E dizer que seja fiel a Deus, até nos servir nos cultos ao Senhor. Amém? Não pode faltar fidelidade. Deixa eu apertar aqui, senão vai virar. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, fique sobre seus pés em reverência à palavra de Deus, por favor. Amém? Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões traz mamão. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como cresceram os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muitos mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Soberano e eterno Deus, Tua palavra foi lida, e eu peço nesta hora, Senhor, usa a minha vida, Pai, usa a minha boca, usa minhas palavras para falar com a Tua igreja. Abra o entendimento das mentes, dos corações, daqueles que estão aqui na igreja, Senhor, para as Escrituras Sagradas, para essas pessoas que me ouvem através deste vídeo, Senhor, na página da igreja. Abre o entendimento de cada um, para que eles cresçam na graça e no Teu conhecimento, que eles entendam as Escrituras, se arrependam da sua vida de pecado e sejam curados. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tome teu assento. Pega o banquinho lá, pai, por favor. Glória a Deus. O tema da noite é: não pode servir a dois senhores. Fala comigo. Não pode servir a dois senhores. Irmão, a palavra Senhor, se você for ver a etimologia, ela vai te trazer como seu dono, seu amo. Quando eu falo que Jesus
Ele é meu Senhor, estou falando, Ele é meu dono, né? Ele é meu amo, é Ele que eu sirvo. Então, o tema é: não pode servir a dois senhores. Eu leria hoje só o verso 24, mas na leitura eu achei interessante a gente discorrer até o 34. E o que eu quero falar para você hoje? O que eu quero ministrar? O que o Espírito Santo pôs no meu coração e na minha mente. Eu quero ministrar na sua vida, né? Eu quero falar hoje contra toda e qualquer tipo de idolatria. Fala comigo, idolatria. Idolatria. Fala assim, é pecado. É pecado. Fala assim, idolatria. Idolatria. É tratar a Deus, com desdém. Presta atenção, por que idolatria é pecado, irmãos? Porque toda vez que eu me prostro, que eu presto meu culto para qualquer coisa ou objeto ou um ídolo, por que é errado? Porque fazendo isso, eu estou desprezando a Deus, que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém ou não amém? Amém. Olha aí o finalzinho, põe lá atrás do 24, Mariana, finalzinho do verso 24. Presta atenção. Olha lá. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, a idolatria, ela consiste nisso, irmãos. Em quê? Fala assim, em quê, pastor? Em quê? Desprezar a Deus. Então, pastor, mas todo idólatra, ele está fazendo isso? Está. Segundo o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, no verso 5. Põe lá para mim, Mariana. Êxodo, verso 5. Está aqui embaixo, depois eu volto a falar dele de novo. Olha lá. Isso aqui é uma continuação dos 10 mandamentos, né? Se você conhecer um católico nato, irmão, é aquele que vai na igreja todo domingo, uma vez por semana. Católico não é aquele que bate no peito e fala que é católico. Você pergunta para eles, quando você foi na igreja? A última vez que ele foi no casamento de alguém, então não batizado uma criança. Isso não é católico não, irmãos. Isso é os católicos nominal, né? Mas, vamos lá. Aqui é o que está inserido no decálogo, 10 mandamentos. Ele começa lá, sou o teu Deus que tirei da terra do Egito e tal. Eu não sei que tipo de palavras o católico vai falar para você quando chegar no verso 5. Eu não sei o que eles vão alterar ali, mas o que tiver ali, além disso que está, eu vou te adiantar. É procedência maligna. Amém ou não amém? Amém. Olha o verso 5, olha lá. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me... A idolatria está presa nisso aqui, irmãos. Quando você se prostra, quando você reverencia, quando você dá culto para uma coisa, para um objeto, ou até mesmo a uma pessoa, você está tratando Deus com desdém, desprezo. Então, isso é perigoso. Fala comigo, isso é perigoso. Isso é perigoso. É por isso que nesse versículo, Jesus, aqui trazendo essa informação, ele diz, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro, né? Então, peraí, quando alguém se prostra diante de uma imagem, ele não está nem aí com Deus. A Bíblia traz aquilo que Deus quer que façamos, sim ou não? Sim. Por que alguns já têm saído do nosso meio, o meio protestante, o meio evangélico, e têm voltado para as práticas católicas, que estão inseridas a idolatria? Por que eles têm feito isso? Porque o ídolo, irmãos, ele não exige nada. Presta atenção. Quando você vem para uma igreja evangélica, nós te pregamos o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus te ensina a abandonar o pecado, sim ou não? Sim.
O Evangelho de Jesus te ensina a se arrepender das práticas pecaminosas que você praticava. O Evangelho de Jesus te ensina a perdoar. Amém ou não amém? Amém. Que é a coisa mais difícil na vida de algumas pessoas. Mais difícil. Então, quando se fala em Deus, você tem que automaticamente pensar em escrituras sagradas. Quando se fala em Deus, é o Salmo 119, 105, põe aí. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a partir do momento que Deus abriu meus olhos, que caiu, tirou a venda de mim, eu preciso agora andar à luz da palavra de Deus. Sim ou não, igreja? Sim. Então, não é o pastor, não é a igreja, e sim a palavra de Deus que te diz o que está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É Deus que requer isso de nós, sim ou não? Sim. E por que alguns protestantes têm voltado atrás? Porque é mais prático, irmãos. Mais prático, porém danoso e infernal. Ficar com os ídolos. Porque os ídolos, eles não precisam se arrepender da sua vida de pecado. Nos ídolos, eles não precisam deixar de pecar. Nos ídolos, quem é amaziado não precisa casar. Nos ídolos, quem não é batizado não batiza. Porque sabe o que eu acho engraçado? Lá, os não casados querem batizar os filhos. E eles não são batizados. Fala comigo, misericórdia. Você fala para o amaziado que ele não pode batizar, né? Porque ele está amaziado, sim ou não? Sim. Aí na igreja evangélica, eles fogem. E vai aonde? Lá. Tem acontecido isso de monte no meio protestante, irmãos. Sabe por quê? Olha o tema, não pode servir a dois senhores. Tem gente indo atrás desses pseudos senhores, porque esse senhor, esse ídolo, que segundo o Salmo 115 põe atrás, né? Ele tem olhos, mas não vai te ver. Ele tem ouvido, mas não vai te ouvir. Ele tem boca, mas não vai falar com você. Então presta atenção. Sabe quando um ídolo vai exortar um pecador? Nunca. Então para um pecador ter um ídolo, que ele coloca uma vela para iluminar, uma lâmpada para iluminar, um pano para tirar poeira. É mais prático ter isso do que servir ao Deus vivo. Do que se prostrar diante de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Olha lá, vamos ver lá o Salmo. Olha lá, tem boca... Não, põe do verso 1. Verso 1. Olha lá. Não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, pelo teu amor e a tua fidelidade. 2. Porque pergunta às nações, onde está o Deus deles? Aqui, irmãos, eu quero te interpelar com isso. Aonde está o Deus deles? Vamos ver onde está o Deus dele. Olha lá, 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Tem empecilho para Deus trabalhar na sua vida? Não. Ontem, na tarde da bênção, eu li um texto aqui, daquela mulher samaritana que estava falando com Jesus, né? Aí Jesus falou para ela o quê? Né? Ofertou para ela água viva, que do seu interior fluiria rio de água viva, que ela nunca mais teria sede. Ela pediu dessa água para Jesus. Irmão, Jesus ofertou para uma pecadora água viva, e a água você sabe que simboliza que é o Espírito Santo. Vai lá e busca o seu marido e volta aqui. Aí ela fala, não tenho marido. Aí Jesus falou o quê? Disseste bem, porque tiveste 5 e o 6º que está com você não é o seu marido. Olha, uma vida de uma pessoa difícil, complicada, só que em Jesus, presta atenção, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Não tem barreira para Deus te abençoar e prosperar a sua vida. Amém? Próximo versículo aqui, 4. Olha lá. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Pronto.
Paulo fala lá que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo aqui foi feito por mãos humanas, sim ou não? Então preste atenção, Deus não está nessas paredes, Deus está na sua vida, Deus está dentro do seu coração. Amém ou não amém? Olha a profecia que ele falou lá no Ezequiel, profecia: eu escreverei as minhas leis e os meus preceitos no seu coração, estarei no meio deles. Olha que bênção. Amém? 5. Olha lá, tem boca, mas não pode falar, olhos, mas não pode ver. 6. Tem ouvidos, mas não pode ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro. 7. Tem mãos, mas nada pode apalpar, pés, mas não pode andar, e não emite som algum com a sua garganta. Então está aqui, ó. Esse Deus com letra minúscula é um Deus que não exige nada das pessoas. Então, para muitos servi-los é cômodo, é muito cômodo, irmãos. O texto aqui que nós estamos lendo em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Todo principado das trevas, ele age em uma região, né? Mamon, para quem não sabe, ele é o Deus do dinheiro, da riqueza, da luxúria, da vida promíscua. Sabe daquela vida bagunçada? Vou dar um exemplo, né? Do Neymar. Neymar saiu de uma Copa e daqui a pouco estava numa banheira, chacoalhando um champanhe de 5 litros, em cima de um monte de mulheres seminuas, de biquíni. Vocês lembram disso aí, sim ou não? Isso que quer dizer luxúria. Isso que quer dizer promiscuidade. Os adeptos e devotos de Mamon, eles fazem isso, né? E temos N e N nomes de ídolos, de pseudos deuses por aí, que nós não podemos, né, nos envolver. Porque toda vez que eu pego um ídolo desse para se envolver, se eu escolher Mamon, irmãos, olha o que Jesus fala: eu vou amar Mamon e vou odiar Deus. Porque não dá para servir a dois senhores, sim ou não? Não dá, irmãos. Olha lá, vou se dedicar a um e desprezar o outro. Então, lá quando nós lemos Êxodo 20, verso 5, está dizendo lá que Deus visitaria os pais nos filhos daqueles que me desprezam. Então, o cerne da idolatria está preso na onde? Em desprezar a Deus. Amém ou não amém? O profeta Ezequiel, o sacerdote profeta Ezequiel, Deus chama ele e mostra como que estava a liderança, os sacerdotes antes do exílio. Eles estavam escondidos, sabe, levantando a mão e adorando os astros, sol, estrela, lua, né? E isso Deus se indignou, porque eles eram para estar se referenciando a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então não dá para servir a dois senhores, não dá, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém ou não amém? Põe lá Mateus 6, 25, Mariana. Preste atenção. Primeiro, que eu não consigo servir a dois senhores. Segundo, tem algumas coisas que eu priorizo em cima da minha comunhão com Deus. Tem algumas coisas que eu priorizo tanto que vai me afastar de Deus. Então, é sobre isso que eu quero trazer uma advertência para você. Olha o verso 25, olha lá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Ei, preste atenção. Eu gosto de dar outras mensagens bíblicas para corroborar o que nós estamos lendo. Eu vejo aqui a terceira parte da parábola do semeador, né?
é aquela que caiu entre espinhos, e cresceu os espinhos, e cresceu a planta, e a planta foi sufocada pelos espinhos. Aí eles não entenderam nada, foram perguntar para Jesus. Ele falou: isso aí é as pessoas que se preocupam com essa vida, com os prazeres dessa vida. Que prazer dessa vida, irmãos? Aqueles que querem viver de churrasco em churrasco, de festa em festa, de shopping em shopping, né? De rodeio em rodeio. Oh, glória! Eu quero viver, pastor, eu quero viver. Se divertir é pecado, irmãos? Não. Mas a partir do momento que eu deixei de ir para a presença de Deus, compromisso com Deus, para eu me divertir, aí isso passa a ser pecado. Isso passa a ser errado. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Comer é pecado, irmãos? Não. Comer demais, glutonaria, é pecado. Você vê, comer não é pecado. Mas se eu não tiver um limite, aí eu entro no pecado da glutonaria. Ontem eu acho que eu estava com o espírito da glutonaria me rodeando, né, pastora? Eu jantei, falei para a pastora, ela foi jantar, que ela sempre janta por último. Ela encostou perto de mim para jantar, eu falei para ela: estou com fome. Ela trouxe lá um pedaço de carne com farinha, comi. Aí depois você sai doido procurando uma bala. Eu falei: mas que negócio é esse? Falei: está repreendido isso em nome de Jesus. Já tinha jantado, já tinha comido um pedaço de carne, estava lá que nem aquele videogame no Pac-Man, né? A filha do pastor Elvis, quando ela está com fome, ela fala: eu quero roer. E ontem eu estava lá querendo roer e não parava. Eu falei: misericórdia, está repreendido isso. Quem está entendendo? Diga bem. Irmãos, se eu me preocupo em comer, em beber, em que eu vou vestir? Eu não tenho roupa. Eu não tenho sapato. Aí abre a porta da sapateira, cai 200 sapatos em cima da mulher. E ela não tem sapato. Eu não tenho uma roupa. Tem uma vermelha, amarela, rosa, roxa. Eu não tenho roupa. Vigia, crente. Vigia. Né? E a palavra de Deus está falando: ei, você é mais importante do que você vai comer. Fica prendendo a mente. Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir. Eu queria estar, mas eu não posso. Pensa isso não. Quem pensa nisso aí são os pagãos. Pessoas que não têm Deus. Pessoas que não têm fidelidade com Deus. Pessoas que nem são dizimistas. Aí eles se preocupam. Está sempre preocupado com o amanhã. Põe o verso 31 e 32 aí, Mariana. Olha lá o verso 31 e 32. Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. 32, olha lá. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Vocês estão entendendo, irmãos? Se eu escolho servir a Deus, que é o certo, que é o que as Escrituras me ensinam, se eu tenho fidelidade com Deus, este Deus se preocupa comigo, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, ou com o que eu vou vestir. Esse é o Deus que toma conta da tua vida. Amém ou não amém? Não vem com outros nomes, outros ídolos. Ele vai... Baal, Deus da riqueza, pastor. Isso é para o mundo, não para nós. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Não posso servir a dois senhores, diz a Bíblia. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, as pessoas estão mais preocupadas no que eles querem, em se saciar. Eu tenho muito cuidado hoje, irmãos. E eu quero te ensinar esse princípio. Muito cuidado. Presta atenção. Um grupo de pessoas, eles comeram ao ponto de se fartar pão e peixe com Jesus. No dia seguinte, Jesus foi para Cafarnaum, eles pegaram barcos, eles atravessaram aquele mar, foram onde Jesus estava, e quando eles chegaram, uma das coisas que eu falei que Deus tem é a onisciência. Ele sabe, ele olha para você. Jesus tem um olhar perscrutador. Fala comigo, olhar perscrutador. Olhar perscrutador. Ele te olha e enxerga o seu íntimo.
que está no seu coração, no seu espírito, na sua intenção. A intenção daquele povo, que era em torno de 10 mil pessoas que foram atrás de Jesus, eles não queriam servir a Jesus, eles não queriam servir a Deus, eles só queriam comer e se fartar. Aí não, né? Fala assim, aí não. Então, irmãos, preste atenção. Filipenses 2, 21. Tem gente que ele não se preocupa com as coisas de Deus. Tem gente que só se preocupa com as suas próprias coisas, com a sua própria vida, com seus negócios, com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua casa. Infelizmente, irmãos, pessoas assim estão dando passos largos no egoísmo. Presta atenção, Filipenses 2, 21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos na igreja, sim ou não? Sim. Nós servimos a Deus, sim ou não? Sim. Meu irmão, então nós temos que entender o que a Bíblia está nos dizendo hoje. Se eu já estou na igreja, se eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, agora eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. Colossenses 3:1, põe lá atrás. Agora vós que foste batizado em Cristo, pensais nas coisas do céu e não nas terrestres. Irmão, nós estamos dentro da igreja preocupados com única, exclusivamente com as nossas próprias vidas. Ei, você sabe quem cuida de você? Fala assim, é Jesus. Fala assim, é Deus que cuida de mim. Agora vira para quem está do seu lado, depois desvira e fala para o outro lado, Deus cuida de você. Vira para o outro lado e fala para outra pessoa. Agora fala para ele assim, sossega o seu coração em Deus. Agora exorta ele. Exortar com a cara assim, ó, de profeta bravo, ó. Agora creia no que Deus te disse. Não, tem gente que, misericórdia, está pensando que está beijando na flor. Fala com cara de bravo, irmão. Creia no que Deus te disse. Irmãos. A gente vem para a igreja e só está preocupado com o nosso umbigo. Com o que eu quero, com o que eu quero comer, no que eu quero um sapato, quero um terno, pastor, igual o seu, cor na sala. Ah, eu quero, pastor. Ei, Deus toma conta de você, varão. Deus toma conta de você, varoa. O que você precisar, Deus vai fazer chegar até você. Eu preciso de uma casa térrea, Jesus. Eu preciso de uma casa térrea. Amém, pastora? Essa vida de subir escada não é para mim não, Jesus. Esse é o propósito do meu coração. Deus vai me dar uma casa. E essa aqui em cima vai ficar tudo para departamento da igreja. Sala de aula, departamento, sala pastoral, sala para as crianças. A hora que tiver a hora da palavra, esse miudinho até 11 anos, vai subir tudo para a sala. Amém ou não amém? Aprender uma linguagem lúdica, né? Linguagem lúdica que é brincando, porém aprendendo a verdade. Então orem aí, coloca no Salmo 70, dobra o joelho, apressa-te, Deus, da casa do pastor, para aquilo ali tudo virar igreja. Ô glória! Meu coração pensa isso, irmãos, né? E eu, a pastora, temos fé, Deus vai nos dar essa casa. Estou pagando até aquele carneiro da Jequiti. Que lá no final, se não ganhar nada, eu ganho tudo de perfume. Ô glória! Mas se tem um mês, irmão, você tem que dar campo para Deus te abençoar, sim ou não? Sim. Eu pago 15 contos por mês, 12 prestação, né? Que dá 150 com mais 180. Você ganha 200, não é isso? No final, sabe? Perfume que eu compro é 100 e pouco. Então, vamos investir. Eles estão sorteando casa, sim ou não? Sim. Então, logo uma dessa é nossa. Amém. Dá lugar para Deus te abençoar, irmãos. Pastor aqui da igreja metodista do Itaim, ele abastecia naquele posto ali, na entrada da Praça da Silva Teles.
Sempre tinha uns carros lá, abasteça, ganha cupom e concorra. Né? Isso aí há 10 anos atrás. Pastor foi lá, abasteceu, colocou lá, esse carro é meu, profetizou. O pastor ganhou o carro. Você tem que dar campo para Deus te abençoar, irmãos. Amém ou não amém? O que é que você quer que Deus te abençoe? Dá campo para Ele te abençoar. Amém ou não amém? Moisés, quando clamou a Deus, Deus falou: o que é que você tem na mão? Ah, tem uma vara. Toca com a vara na água, infeliz. Ele tocou, o que é que aconteceu? Mas se abriu. De repente, você pagando lá um trem desse, eu estou fazendo... O Silvio Santos podia mandar uma verba para nós, eu estou fazendo propaganda para ele aqui de graça. Mas você está ali, está aí, investindo. No final, não fui sorteado. Você vai lá e arrecada em prêmios. Ganhou do mesmo jeito. Amém ou não vem? Mas você concorreu. Vai que chega a sua vez, sua hora. Vai que a sua senha toca. Ontem quase minha senha tocou, né, pastor? Ontem à noite minha senha quase tocou. Virei, era 66, virou 99. Falei, tem mais uns tempo ainda, Jesus. Ô, glória. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Amém. Para de se preocupar com a sua vida. Descansa em Deus. Irmãos, está servindo a Deus e não confiar que Ele vai te abençoar, ei, você está andando no labirinto da dúvida. Você está aqui servindo a Deus, está sendo dizimista, está sendo ofertante. Eu estou falando quem tem fidelidade com Deus, irmão. Quem é promíscuo, Deus vai te abençoar se Ele quiser. Aí eu não tenho nada a ver com isso. O que eu estou ensinando é para quem é fiel a Deus. Deus vai te abençoar. Amém ou não amém? Eu não quero ser hipócrita. A pessoa está na igreja, está vivendo do melhor da igreja, bebe água filtrada, vai no banheiro, papel higiênico, parece uma seda. Só que na hora de colaborar, ele eu não tenho essa visão, pastor. Eu não tenho esse entendimento. Meu Deus do céu. Que Deus abra esses entendimentos no nosso meio, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então você não pode apenas pensar, olha lá, se preocupar só com a sua vida, irmãos. Cadê? É o Colossenses, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que é do alto, irmão? Fala assim, o Espírito Santo é do alto. Fala, a comunhão com Deus é do alto. Os dons espirituais é do alto. Se consagrar a Deus vem do alto. Fala. É dessa maneira. As pessoas só querem pensar em si, irmãos. O que Deus vai me dar, o que Deus vai me abençoar, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Não, irmãos. Pense, volta lá, Mariana. Volta lá em Filipenses 2:21. Olha lá. Filipenses 2:21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Qual que é o interesse que Cristo tem na sua vida, irmãos? Que você seja um propagador do evangelho dele. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Então seja fiel à igreja da qual você é membro. Está vendo isso aqui? Está vendo? Pessoas que não estão presentes, estão assistindo pela live. O material aqui produzido, o material virtual, ele fica no canal, irmãos. Pessoas que não podem ir à igreja vão estar sendo ministrados por essa palavra no canal da igreja. Você sabe por que isso é possível? Porque a igreja tem condições de pagar a internet, sabe? Porque o pastor está aqui, fazendo no microfone, tendo o equipamento, sabe por quê? Isso aqui, microfone para deixar um som mais limpo na mensagem. Porque existem pessoas fiéis a Deus. Pessoas que não pensam única e exclusivamente no seu umbigo. Pessoas que não são egocêntricas. Pessoas que não querem só receber de Deus. Pessoas que não são o que diz lá em Provérbios, né? Que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Pessoas chegam, me dá Deus, me dá Deus, me dá, dá. E quando que ele vai chegar e vai falar assim, Deus, eis aqui a minha fidelidade. Eu estou tirando daquilo que me pertence e abençoando a tua obra. Você sabe o que é se preocupar? Olha lá, os interesses e não os interesses de Jesus?
é que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém ou não amém? Amém. Que nós tenhamos condição, querido, de montar outra filial, seja lá no outro bairro, em outra cidade ou no outro estado, proporcionar meios para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Mas isso só vai ser possível se eu começar a ver os interesses de Cristo. Mateus 6,33, olha lá, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, olha lá, em primeiro lugar, vou encher a barriga, pastor. Em primeiro lugar, eu quero uma roupa nova, pastor. Em primeiro lugar, eu quero um terno, pastor. Quero um vestido, pastor. Quero um sapato. Quero uma bolsa. Aqui está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém ou não amém? Amém. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, sim ou não? Quem busca o reino de Deus é aquele que se alimenta da palavra de Deus. É aquele que ora a Deus. É aquele cuja vida está à luz da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha lá, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar Deus para a sua vida, Ele vai preparar, vai chegar para você comida, vai chegar para você a bebida, vai chegar para você a veste. Sabe por quê, irmãos? Jesus fala aqui, se você for ler aqui nas entrelinhas, os pássaros, as aves não semeiam nem colhem, e Deus as alimenta. O lírio do campo, nem Salomão, em todo o seu esplendor e riqueza, se vestiu como um lírio do campo. Se Deus faz isso com ele, muito mais vale você, irmão, irmã. Vire para quem está do seu lado e profetiza: você tem um valor grande em Deus. Você tem um valor grande em Deus. Digo eu, não Deus agora. Alguns não valem nada, mas tem um grande valor para Deus. Irmãos. Tem gente que não merece, só que ele conta com a graça de Deus. Ele conta com a misericórdia de Deus. Ele conta com o amor de Deus. E isso na vida de quem crê, Deus valoriza pessoas assim. Quem está crendo, diga amém. Amém. Querido, já que eu estou falando de idolatria, nós falamos da idolatria enfatizando o meio católico, agora eu quero te exortar para o perigo da idolatria velada no meio dos protestantes, no meio dos evangélicos. Diga comigo, misericórdia. Misericórdia. Fala assim, isso é possível, pastor? Isso é possível, pastor. É muito possível e verdade. Presta atenção, né? Nós lemos já hoje aqui Êxodo 5, que o final era o quê? Quando se prostrava e quando adorava, sim ou não? Quando lhes dava culto, o versículo falava. E todos aqueles que fazem isso só faz, quando o fazem, trata a Deus com desprezo, trata a Deus com desdém. Então, qual que é a idolatria velada, irmãos? Fala assim, qual que é, pastor? Qual que é, pastor? É aquela que é sutil, irmãos, porém toma o lugar de Deus na sua vida. Esse livro desse rapaz que eu estou lendo, ele vem tratando muito sobre isso. Ele fala muito lá da idolatria no mundo pós-modernidade. O mundo pós-modernidade, a internet, a globalização, a internet, ela coloca o mundo dentro da sua casa. Ela traz informação quase que em tempo instantâneo, rapidinho. Sim ou não? Sim. Sim. As plataformas de streaming, é streaming que fala, né? Netflix, Amazon Prime, Globopay, etc, etc. Isso é o campo do entretenimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na época que eu tinha a Netflix, eu assisti aquela minissérie lá, 24 horas.
Jack Bauer. Ô, trem bom de assistir. Irmãos, eu pegava para assistir, eu assistia 3, 4, 5 capítulos da série. Acabava um, via outro, via outro. A hora que eu via, eu passei 3, 4 horas na frente da televisão. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus, tira Deus do centro da tua vida. Ei, quando eu estou me dedicando a algo, você lembra que Jesus falou aqui, ó? Olha lá, ou se dedicará a um e desprezará outro, está nesse contexto. Eu me dedicava tanto, na hora de ler a Bíblia eu não conseguia, é isso? Então quer dizer, eu assisto tudo isso, só que na hora de ler a Bíblia, ai de um olho, pastor, eu não consigo, pastor. Você fez oração hoje? Não, pastor, mas você passou 4 horas na frente da televisão. Isso é ou não é uma idolatria velada, irmãos? Sim. Misericórdia. Nós precisamos despertar. Isso eu estou falando de filmes. E aquele tempo que o camarada fica na frente dos jogos. O meu filho, ele chega 10, 11 horas da noite e fica até 2, 3 horas da manhã jogando pela internet. Falei para ele, você está perdendo a sua vida. Porque você poderia estar fazendo um curso à distância, uma faculdade EAD, e adquirindo conhecimento, adquirindo uma profissão para melhorar até de salário. Mas você fica perdendo tempo com jogos. Ei, tudo que te afasta da presença de Deus te escraviza. Sabia disso? Sim ou não? Sim. Tem hora que eu levanto para ir no banheiro 2, 3 horas, ele está acordado. Eu falo, meu filho, está perdendo a sua vida. Para com isso. Irmãos, tem gente que entra no quarto 9 da manhã e sai 9, 10, meia-noite do quarto, de tanto ficar jogando. Está escravizado. Fala para ele de Deus, não quer saber. Fala para ele que tem que orar, não quer saber. Fala para mim se isso não é uma idolatria velada, que a pessoa não percebe. Quando eu me prostro, quando eu me reverencio, eu estou tratando Deus com desdém. Então quer dizer, quando é para passar 2 horas no culto, fica dormindo aí nas cadeiras, fica dormindo nos ombros da mãe. A mãe tem que aguentar o peso do lado dela, que o camarada está ali, a filha está ali, ó. Está repreendido isso. Eu falo para a Daça, quando ela senta aqui, que ela começa a encostar muito, é para dormir. Eu já dou logo um chute no vácuo com o cotovelo. Falo, acorda que aqui não é lugar de dormir não. Amém? Amém. Irmãos, nós temos que entender, tudo que rouba a atenção de Deus, sabe, o tempo que eu tenho que passar com Deus, eu estou sendo roubado de Deus. Eu estou tratando Deus com desprezo. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. Nossas prioridades acima das estabelecidas nas Escrituras para a sua própria vida. Sabia disso, irmão? Tem gente que é escravo do trabalho. Que todos nós temos que trabalhar, isso eu não discordo. A Bíblia diz que, do suor do seu rosto comerá o pão. Mas quando eu trabalhar é pecado, irmãos? Deixar de servir a Deus para trabalhar é pecado. Trocar a glória de Deus, trocar o que Deus te deu por causa do trabalho é pecado. Eu já dei aqui várias vezes o testemunho, né? Me arrumaram um bico aonde? Numa adega. Eu falei, não vou porque eu sou servo de Deus, vou ficar trabalhando em adega. É estreito, sim ou não, irmão? Sim. Tinha uma irmã no Itaim que o marido dela ficou desempregado, não arrumou emprego nem nada, arrumou um serviço de segurança em uma boate. É lugar para crente trabalhar, irmão? Não é, irmãos. É recepção de motel. É lugar para a irmã trabalhar? Não é, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Camarada entra lá para adulterar, para pecar, e você está lá. Boa noite, cartãozinho e tal, e vigia em nome de Jesus. Eu falei, não quero não. Ia trabalhar das 9 às 5 da tarde. Falei, não, defendendo patrimônio de gente que está destruindo vida com bebida. Na semana seguinte, o meu telefone toca. Você está ainda procurando bico? Tô. Você não conseguiu lá? Não, eu consegui, mas a adega eu não quis. Apareceu uma porta boa para nós. Falei, é mesmo? Qual o horário? Das 2 às 6. Eu ia trabalhar das 9 às 5. Olha que estreito. O que eu ia ganhar das 9 às 5... eu ia ganhar das 2 às 6. É assim que Deus faz. Mas você precisa entender.
Porque não pode ficar se envolvendo com qualquer coisa. Amém ou não amém? O irmão lá, marido da irmã, foi trabalhar lá na boate, como eu falei, parou de ir na igreja, desviou e separou da irmã. Quando foi? Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Põe lá atrás, Maria, senão o pessoal vai falar que eu estou inventando. Olha lá. E não dei lugar ao diabo. Honre a Deus. Fala comigo, honre a Deus. Honre a Deus. Olha lá. Nossas prioridades em cima das estabelecidas nas Escrituras para a própria vida. Lazer. Não, pastor. Eu tenho que ter o lazer, pastor. Eu não estou falando que você não tem que ter lazer. Eu tenho lazer. Minha família tem lazer. Mas os dias do culto do nosso Deus é sagrado. Amém ou não amém? Amém. A semana na Perseverando em Cristo. Segunda-feira tem alguma coisa? Você pode tirar o seu lazer. Terça-feira tem culto? Esteja no culto. Quarta-feira tem culto? À noite? Você está em casa, pode fazer o que você quiser. À tarde tem o nosso tarde da bênção, né? Quinta-feira tem culto? Esteja no culto. Sexta-feira tem culto? Eu posso tirar o lazer na sexta, sim ou não? Sim. É igual eu marcar médico na hora do culto. Misericórdia, irmãos. Você não sabe que você tem que cultuar? Sei, pastor. E você marcou no horário do culto, não tinha mais cedo, não tinha... À noite não tem médico, né? Aí tem gente que consegue marcar na hora do culto. Adoece. Querem resolver tudo na hora do culto. Vamos lá. Prioridades. Entretenimento, eu já falei de filme, já falei de jogo, né? Cinema. Pastor, não, pastor, que hoje é o lançamento lá, pastor, só que hoje é quinta, tem culto. Não, mas o lançamento é hoje. Você não pode ir amanhã? Tem que ser no dia do culto. Olha lá, nossas prioridades acima das estabelecidas nas Escrituras para a sua própria vida. Isso é uma idolatria velada. Quando eu quero ir por um cinema no dia do culto, eu estou colocando Deus abaixo do centro da minha vida. Sim ou não? Sim, irmãos. Nós temos que ser teocêntricos. Teocêntrico é Deus no centro da sua vida. Amém ou não amém? Então vamos lá. Vontade própria. Isso mata, irmãos. Jesus sempre veio falando da vontade de Deus. O apóstolo Paulo vem falando da vontade de Deus, Romanos 12:2, que ela é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Sim. Por que a gente insiste em fazer a nossa própria vontade? Nós perguntamos para alguém, por que você não foi no culto? Porque eu não quis. As suas próprias vontades. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Olha lá. Culto do próprio corpo. Eu tenho segunda, eu tenho quarta, eu tenho sexta. Mas eu quero estar na academia. Eu estou gordinho, pastor. Aí põe a mão no CB, né? CB é a casa da banha. Eu preciso emagrecer, pastor. Nada contra. Quem precisa fazer academia aqui, faça. Mas não faça no horário do culto que você adora a Deus. Amém ou não amém? Amém. Fazer exercício é pecado? Fazer exercício na hora do culto é pecado? Você colocou exercício acima de Deus. Isso aí é a idolatria velada, irmãos. Amém ou não amém? Amém? Idolatria do amor por si próprio. Sabe aquelas conversas furadas? Você sabe o que é idolatria do amor? Deus não vai mandar ninguém para o inferno, pastor. Deus é amor, pastor. Em nome do amor, estão querendo fazer um monte de coisa errada. Um monte de pecado. Fala comigo, misericórdia. O homossexual, ele se relaciona pelo amor. Não, nós temos que amar. Mas é assim que a Bíblia diz? Eu tenho que amar o homo. Homo do grego é igual. É o homem amar outro homem ou a mulher amar outra mulher. Então, queridos, eu não posso estar tropeçando nessa idolatria velada chamada amor por si. Ele se ama tanto que ele se preserva. Não, eu não vou hoje no culto porque eu me amo e eu preciso descansar. Você não já descansou ontem? Você não vai descansar amanhã? Você tem que descansar no dia de hoje, onde Deus
preparou para você se alimentar da palavra dele, alimentar a sua alma. Diga comigo, misericórdia. Fique de pé, para parecer que está acabando. Fique de pé. Irmãos, não dá para nós servirmos a dois senhores. Eu acho lindo que isso já está ecoando desde o tempo de Elias, desde o tempo de Josué, né? Não cocheareis em dois pensamentos. Eles já diziam lá atrás: ei, se Baal é Deus, sirva Baal. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Então, irmãos, o que não dá é para eu querer servir os dois. A maior intriga que tinha entre os judeus e os samaritanos é que eles queriam servir a Deus, mas eles também queriam servir a Dagon. Eles queriam adorar ao Deus vivo, mas eles queriam acender incensos para Dagon. E isso não é possível. Fala comigo, isso não é possível. Como também não é possível, irmãos, no meio protestante, no meio evangélico, nós enfatizarmos o culto ecumênico. O que é o culto ecumênico, pastor? Eu trago aqui para cima do altar um macumbeiro, um espírita, um católico, um budista, eu trago um árabe, eu trago um judeu. Tem como ter comunhão aqui, irmãos? Não tem como. A minha fé aceita o que o satanista faz, o que o macumbeiro faz, o que o espírita faz. A palavra de Deus me dá autonomia para estar aceitando isso? Não, irmãos. Se fosse assim, o Salmo 119, 105, não estaria escrito lá: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém ou não amém? Se as outras religiões querem ser tolerantes, que sejam. Mas eu e você servindo ao único Senhor. Amém? É o Deus Criador do céu e da terra. Não tem intermediário. O único intermediário que tem entre Deus e nós é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, que veio, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Fala assim: a Ele eu sirvo como Senhor, como meu dono, como meu amo. Eu declaro o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi ministrada no seio da tua igreja. Espírito Santo, é o Senhor que traz a revelação, é o Senhor que traz o entendimento na mente, na vida, no coração dessas pessoas. Pai, que essa palavra sirva para abrir os olhos espirituais. Aquilo que está prendendo essa pessoa em casa, na frente de uma televisão, na frente de um computador, de um celular, seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Que haja libertação, que haja transformação, que essas mentes e corações se voltem para o Senhor, na reflexão da Tua Palavra, na vivência da Tua Palavra, nos torna pessoas melhores. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.